Bom, gente, vamos a mais uma gravação do novo youtuber aqui. Assim, normalmente é um tema que deveria ser reservado para novembro, né? Mas nunca se falou tanto em morte como ultimamente, então estou antecipando o mês dos mortos para agora, para a gente começar a pensar no que são chamados de novíssimos. Novíssimos, para quem não está acostumado, é um termo que é usado em teologia para lembrar as últimas coisas: morte, juízo, purgatório, inferno e paraíso. Em espanhol eles chamam postrimerias, acho que fica pior do que novíssimos, mas enfim, são as últimas coisas, né? As últimas coisas da nossa vida. Não sei se tem muito para falar da morte. A morte é aquela coisa inexorável, todos nós sabemos que virá, todos nós sabemos que teremos, é a tal da única certeza da nossa vida, a única coisa que é garantida na nossa evolução, né? Agora, se a gente parar para pensar que quem nos criou-nos com uma vida finita aqui na Terra, mas com esse sentimento de eternidade que bate em nosso coração, que a eternidade é uma coisa que pulsa, a gente imagina, sente, pressente que deve existir alguma coisa além disso aqui. E quem nos criou é a excelsa bondade, é Deus, o Criador, o que nos cuida, os que nos rege. Então, seria difícil imaginar que Deus criasse o homem para essa vida efêmera aqui, que tem gente que vive um dia, tem gente que morre na barriga, tem gente que vive 1 ano, 2. Nunca se viu tanta gente morrer como ultimamente a gente tem visto. E isso faz com que a gente pare para pensar. Então, a morte deve ser uma transição, tem que ser uma transição. Esse é um sentimento. Para nós que somos católicos, é uma certeza, a vida eterna é uma certeza, mas para o homem que não é religioso, sempre fica essa sensação que o homem sempre busca coisas assim, ele quer eternizar a vida. Ele quer, eu vou te amar para sempre, eu vou querer você para sempre, eu quero para sempre estar carregando meu filho, sempre beijando meus filhos, sempre vendo meus netos, carinhando os meus netos. Mas não, a vida continua, eles crescem, eles eventualmente morrem, eventualmente partem, eventualmente se separam por algum motivo da família. E tudo isso é inexorável. Assim, a vida não pode ser realmente só esse tempo curto que a gente tem aqui para viver. Aqui tem que ser uma fase de transição, né? Um ponto de caminho diz assim: sempre, para sempre. Palavras muito manuseadas pelo esforço humano de prolongar, de eternizar o que é agradável. Palavras mentirosas na terra onde tudo se acaba. A mentira aqui na Terra nós não temos isso, nunca vamos ter, embora possamos querer, assim, esse para sempre não existe aqui, o para sempre existe no céu. Essa sensação de eternidade, de termos nascido para viver para sempre, o receio da finitude da vida, todos são indícios da percepção da eternidade. Considerar que não existimos por acaso, nós existimos pelo querer amoroso de Deus. Deus podendo tudo, nunca faria uma coisa, daria um desejo de eternidade para nós se não fosse para dar a eternidade para nós de verdade, né? Após a morte, na teologia católica, se acredita que haja o juízo primeiro. Assim, o juízo final é quando Cristo voltar à Terra, que vai ressuscitar os vivos e os mortos e vai julgar todo mundo. Mas não é desse que nós estamos falando. As pessoas já saberiam qual é o seu destino, pelo menos as que já tivessem morrido. Nós estamos falando do juízo primeiro, o juízo logo após a morte. Logo após a morte, a gente é posto frente a frente com a nossa vida. Temos o nosso anjo da guarda para nos defender, que vai falar bem da gente. Tem talvez o inominável querendo falar mal da gente, né? E
mas quem nos julga finalmente é Cristo, Jesus. Não é São Pedro, como se fala, mas São Pedro é uma brincadeira, né? Assim, quem nos julga é Cristo. A Cristo foi dado o poder de julgar, né? E então nós seremos julgados por alguém que nos ama, nosso irmão, nosso mentor, nosso tudo, né? Então não vai ser um julgamento cruel, mas vai ser um julgamento de um juiz justo. Nós não temos direito de pensar que não, ele vai nos perdoar tudo, ele vai deixar a gente sobreviver, né? Tem um livro que eu acabei de ler recentemente, que foi até o que me deu a ideia de falar sobre os novíssimos, que é um livro que em inglês chama The Great Divorce, o Grande Divórcio. Em português ele foi traduzido em português ele foi o Grande Abismo em português. Eu tinha esquecido, desculpem, mas o Grande Abismo. O Grande Divórcio em inglês foi um título dado pelo editor do Lewis, que falou porque esse livro é uma contraposição de um livro de um iluminista chamado Blake. Blake escreveu o Grande Casamento. O Grande Casamento é entre o céu e o inferno, e ele abolia a condenação. Não é possível, Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém. Aliás, é uma coisa que me parece que as pessoas de mal intencionadas sempre querem abolir essa possibilidade da gente ter um julgamento. Não, nós vamos ser julgados sim, e o julgamento é de um juiz justo, de um juiz correto. É Jesus que vai nos julgar. Então, separar o céu do inferno, o Grande Divórcio, como foi chamado em inglês o livro, o intuito é para dizer, não, existe céu, existe inferno sim, né? É que as pessoas vão escolhendo isso durante a sua vida. Nesse livro do Grande Divórcio, o Lewis põe um monte de exemplos de pessoas que estão chegando no céu. Na verdade, é como se ele tivesse, é um sonho dele. Ele conta como se fosse um sonho, que ele vai acordar no final, mas que ele tem uma visão do inferno, do purgatório e do céu nesse sonho. E nesse sonho as pessoas chegam no céu depois de uma experiência de purgatório, as pessoas que precisaram passar pelo purgatório, e são recebidas por pessoas que eles conheceram aqui na Terra, aqui nessa vida. E essas pessoas tentam convencê-los a ir para o céu, veja bem, vem para cá, tal. Então tem a história de um bispo que chega lá e é recebido por um sacerdote que era companheiro dele, e o sacerdote fala, não, vem para cá, aqui é muito bom, aqui é muito gostoso, é muito agradável, tal. E o bispo fica se desculpando, não, mas por que isso? Porque daí no fim o cara fala, não, mas o bispo vira para ele e fala, mas teria que ser hoje. Ele falou sim, ele fala, não posso, porque hoje é terça-feira, mas na quinta-feira eu marquei eu vou dar uma palestra lá. É verdade que ninguém presta muita atenção nas minhas palestras quando eu dou, mas eu vou fazer uma palestra que eu estou preparando. Eu vou falar sobre por que Cristo errou. Cristo errou porque o que aconteceu com Cristo? Ele viveu pouco tempo, 33 anos. Ele não teve a maturidade da idade, ele não teve a chance de amadurecer para não errar. Ele morreu cedo demais. Bom, ele opta para ir para o inferno, né? Tem a história de uma mãe que perdeu seu filho jovem, criança, e o filho morreu. Muitos anos depois ela vai morrer. Só que ela passou esses anos todos de luto por ele. Sacrificou o marido, a outra filha, porque ela estava de luto. Ela estava sofrendo muito a perda do filho, o filho querido, o filho isso, o filho aquilo. Ela fazia os aniversários dele, nunca deixou desmontarem o quarto dele, etc. Aquela coisa, aquele luto negro da vida inteira. E quando ela chega no céu, quem a recebe é o irmão dela. E ela fala, bom, mas cadê o meu filho? Ele falou, não, ele está aqui sim, mas quem veio te receber sou eu.
Fala, não, mas eu quero meu filho, porque eu quero meu filho, porque meu filho, porque meu filho. E ela fica brigando com ele, porque eu quero ver meu filho. Ele explica para ela de várias maneiras que no céu ele não é mais filho, não no sentido que era aqui na terra. Ela não vai ter mais a posse desse filho. Ela vai ter assim, ela vai compartilhar o céu com o filho. E quando ela entende finalmente, ela fala, não, se é assim eu prefiro ficar no inferno. E vai embora. Pega um ônibus que leva eles do purgatório para o céu e do céu para o inferno. É um ônibus espacial, uma coisa assim. Enfim, esse juízo vai haver, né? E eu tenho um outro ponto de caminho que diz: há muita propensão nas almas mundanas para recordar a misericórdia do Senhor, e assim se animam a continuar nos seus desvarios. É verdade que Deus Nosso Senhor é infinitamente misericordioso, mas também é infinitamente justo, e há um julgamento e Ele é o juiz. É aquilo que a gente estava falando. É um juiz justo, correto, que vai nos julgar de verdade. Quanto ao purgatório, é interessante pensar, o purgatório, purgar em medicina a gente fala, quando dá um purgante, dá uma limpada no intestino, né? Dá um remédio que promove uma diarreia e dá uma limpada, dá uma purgada na pessoa. O purgatório é um laxante para a alma, né? A gente fez coisas não mortais, mas muita coisa errada, ficou muito marcado e tal. E você não está bem vestido para chegar no céu, você está mal vestido, você está mal ajambrado. E o purgatório é um período justamente para rearranjar, para se revestir de uma... E a pessoa, quando ela chega diante do juízo, ela sabe, ela sente, ela fala, não, eu não estou em condições de chegar no céu assim, não é assim que eu devo chegar, eu devo melhorar. Então, o purgatório é uma coisa que naturalmente as pessoas buscam, querem e vão, não sei se prazer seria a palavra correta, mas vão por dever, porque se sentem obrigadas, porque se sentem com necessidade de ser purgadas antes de chegar diante do Pai Eterno, antes da tal da visão beatífica, que nós vamos falar quando chegar no céu. Então, o purgatório é um lugar onde as pessoas sofrem. Assim, Lewis caracteriza o purgatório como um começo do inferno, mas de qualquer maneira é um lugar duro, é um lugar difícil, mas as pessoas sabem que vão chegar no céu, né? É certeza, já não há mais dúvida, não há mais. Então é um misto de sofrimento com uma felicidade garantida. Ninguém sofre muito no purgatório, eu não sei qual é a palavra para isso, mas o purgatório é uma coisa que as pessoas cumprem bem, ficam tranquilas com isso, não é uma coisa, não é sofrido. E a igreja nos dá uma série de oportunidades, né, o magistério da igreja, de ajudar essas almas do purgatório, que nós temos indulgências, uma série de coisas, né, que fazer meia hora de oração diante do sacrário tem indulgência, rezar o Ângelus em família diante de uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe tem indulgência, rezar o terço em família tem indulgência, ir à missa toda sexta-feira. Bom, tem assim uma infinidade de maneiras da gente conseguir arrumar indulgências e essas indulgências servirem para abreviar ou o nosso purgatório pessoal ou o purgatório de alguém, né? Especialmente na primeira semana de novembro, a gente pode, com umas determinadas orações, etc., todo dia, por 8 dias, você pode salvar uma alma todo dia, né? Que é aquela primeira semana de novembro, que é a Semana dos Mortos, né? Inferno. Do inferno é ruim de falar, mas Dante Alighieri escreveu no Umbral do Inferno, né, no seu livro, na Divina Comédia, ele escreveu: deixai toda a esperança, vós que entrais. Acabou a esperança, acabou tudo, né? Fé, esperança e caridade. Fé, quem está chegando no inferno não tem fé, o diabo tem fé, ele acredita em Deus, né?
Ele não tem uma fé boa, mas ele tem fé, né? A esperança é para aqui, para a terra, esperando que depois dessa vida aqui na terra a gente possa atingir o céu, né? E caridade, ó, amor é para quem tem, né? Quem chegou no inferno não tem mais caridade. Então, talvez, diferentemente do céu, em que só fica a caridade, porque a fé e a esperança não precisa mais, porque você está vendo a Deus e já chegou lá. No inferno, você perde a esperança e perde a caridade, porque você está lá porque odeia a Deus, ou porque quis odiar a Deus, quis odiar essa vida. Então, talvez o que sobra no inferno, eu estou falando da minha cabeça, isso não é teologia, mas o que sobra, né, no inferno é a fé, a fé ruim, a fé do diabo. Deus existe e eu não quero Ele. Também, assim, no livro do Lewis, quando aquela mãe opta pelo inferno, fica claro que o que ela queria era a posse do filho, e não um amor verdadeiro para fazer o bem do filho, porque o filho já estava no céu, ela devia estar feliz com isso. Mas não estava, ela estava infeliz com a perda da posse, a perda da manipulação, do controle, etc. Tanto que a filha e o marido, ela infernizou a vida inteira deles, né? E daí lembra aquela frase que diz que a felicidade do céu é reservada para aqueles que souberem ser felizes na terra, né? O inverso dessa frase é que o caminho para o inferno é já um inferno aqui na terra. É fácil de imaginar que essas pessoas que levam uma vida devassa ou errada, ou bandidos, ou ladrões, ou etc., durante assassinos, eles não têm um minuto de felicidade real, eles nunca encontram a felicidade, né? Eles nunca encontram um minuto de paz interior, de vibração com Deus, em nome de Deus, etc. Eles não têm isso, né? Na descrição do inferno, desse sonho lá do Lewis, ele conta que as pessoas vivem brigando assim entre si, começam a conversar e saem brigando, e de tal maneira que elas vão cada vez mais se espalhando. O inferno dele é inesgotável de espaço, e as pessoas vão cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Ele conta, por exemplo, de Napoleão, que alguém que estava contando para ele, que viu Napoleão assim há muitas e muitas dias de viagem, de distância, numa casa enorme, onde ele ficava andando para lá e para cá, falando coisas sem nexo o tempo inteiro, né? Ele põe Napoleão como no inferno, ninguém tem certeza de ninguém no inferno, mas assim, talvez Napoleão tenha merecido durante sua vida, né? Mas, enfim, as pessoas não conseguem conviver, não há um momento de... No inferno é o inferno total, que é o inferno o tempo inteiro, que a pessoa não tem um momento de felicidade, um momento de paz, um momento de... é sempre agonia, sempre sofrimento, na verdade porque a pessoa recusou-se a chegar em Deus, né? E, por fim, o paraíso. O paraíso, assim, eu já li várias descrições do paraíso, todas elas me empolgam muito, né? Talvez a que mais me empolgue seja aquela do religioso que estava preocupado com a monotonia da vida no céu, que é só olhando para Deus, só admirando a Deus, só em estado de visão beatífica. E ele, angustiado com isso, foi andar num bosque. E quando chegou no bosque, perto do mosteiro dele, ele chegou no bosque e numa clareira ele viu um pássaro lindo, com um canto maravilhoso, e se sentou ali e ficou admirando esse pássaro, até que o pássaro voou. Quando o pássaro voou, ele, elevado, assim, completamente feliz, ele volta para o mosteiro. Quando ele chega no mosteiro, está tudo estranho e tal. Bom, enfim... Quando ele começa a conversar com o porteiro fala, bom, não, então o senhor deve ser aquele monge que 200 anos atrás saiu daqui do mosteiro para ir andar no bosque. Ele tinha ficado 200 anos assistindo um simples canto de um pássaro, né? Isso assim, para mostrar que a beleza não cansa nunca.
São Francisco de Sales usa duas metáforas que eu acho maravilhosas, né? Ele fala que, assim, imagina um oceano, o oceano imenso, incomensurável, em que nenhum peixe, nem todos os peixes conseguiram explorar todos os cantos e recantos do oceano, na profundidade, nas cavernas, nos buracos, nas coisas. Então, a eternidade seria um eterno contemplar a beleza do oceano. A mesma coisa ele fala dos pássaros do céu. Nenhum pássaro, nem todos os pássaros conseguem esgotar o céu durante todo o tempo de existência da Terra. E assim, o céu seria a contemplação, o paraíso seria a contemplação do céu para sempre, da beleza, da profundidade de Deus. O Lewis, o meu predileto, sempre ele descreve a eternidade como se fosse um jogo de bola, em que as pessoas pegam a bola na mão e jogam para outra e falam: Deus fez isso comigo. Daí o outro fala: mas ele fez isso comigo. E contando as bondades de Deus, esse jogo seria o passar aos outros eternamente tudo de bom que Deus fez consigo e com os seus, sempre falando bem de Deus. É uma visão simpática também. No paraíso a gente vai ter todas as respostas, né? Todas as respostas a todas as nossas angústias, a todas as nossas dúvidas, tal. Quanto mais dúvidas e mais perguntas tivermos, mais respostas teremos. Então, daí a necessidade e a obrigação e etc. de estar procurando conhecer melhor as coisas de Deus, estudar a teologia, estudar a teologia, estudar as várias formas de teologia dogmática, ascética, mística, sacramental, para cada vez conhecer melhor as belezas da religião, da nossa religião, e daí cada vez teremos mais dúvidas para compreender que os dogmas são incompreensíveis. A gente consegue vislumbrar alguma ideia de cada dogma, mas nunca esgotar, imagina. A gente mal começa a entendê-los aqui na Terra. Isso para os altos teólogos, para nós, pessoas comuns, mas se a gente se aprofunda e vai tendo mais dúvidas, serão mais respostas para ter, mais belas respostas para ter quando a gente chegar no céu, né? A verdade é que, assim, aquela comparação de Cristo falando dos fariseus que eles são cisternas rachadas, eles recebem coisas boas, recebem água limpa, mas vaza tudo pela rachadura da cisterna, do reservatório de água. A gente tem que ser uma cisterna boa, receber as informações, digeri-las, meditá-las em oração diante de Deus, na hora dos sacramentos, e chegarmos no céu repletos dessa água limpa, dessa água boa, dessa água saudável da doutrina, né? Apenas Cristo pode acalmar a sede de eternidade que Deus mesmo pôs em nosso coração. Apenas Ele pode fazer que nossa vida seja fecunda. Todo pecado é uma separação de Deus, frustração do caminho para o céu. Por um nada, por um prazer momentâneo, se abandona a água viva que leva para a vida eterna. O pecado é isso, que assim, o tentador, o inominável, ele nos mostra um prazer qualquer, seja uma bebedeira, seja um ato sexual, seja tem mais e menos graves, bater num inimigo. Parece que vai ser maravilhoso aquilo quando ele propõe, né? Só que assim que o ato acaba, não fica nada. Pelo contrário, fica um gosto amargo de vinganças, de prazeres efêmeros, muito, muito passageiros, muito bobos, que não deixam gosto nenhum. E é isso, esse é o jogo do pecado, quer dizer, assim, o diabo nos apresenta como grandes coisas aquilo que serão coisas ridiculamente pequenas e nenhum prazer, que não trazem nenhum prazer. Quer dizer, trocar
a vida eterna, a visão beatífica, por um pecado, por um ato qualquer de prazer de 10 segundos, assim, é no mínimo muito estúpido, né? É como diz Davi no Salmo 41, o famoso Salmo 41. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Essa ânsia que todos nós temos, talvez nenhum de nós consiga falar isso de uma maneira tão bonita quanto Davi pôs, mas a mesma ânsia da corça pela água viva, né? A mesma ânsia de Davi por ver a face de Deus, a visão beatífica, todos nós temos dentro de nós, por questão de saber entender, ler o que a gente está sentindo, né? Jesus buscava essas pessoas que tivessem esses sentimentos ocultos, apagados, tinham sede de Deus, mas podiam estar cobertos de pecados, podiam estar atrapalhados. Assim, quando ele procura Zaqueu, que é um cobrador de impostos, quando ele procura a samaritana, que teve 5 ou 6 maridos, quando ele procura a mulher adúltera, né, são testemunhas eloquentes de que por baixo da vida pecaminosa, eles tinham essa ânsia de Deus. Deus os procura, Jesus os procura e os salva baseado na sua fé. Bom, eu acho que é isso. Vamos pedir para Nossa Senhora iluminar nosso caminho, nos dar aquela fé que ela teve para dizer o seu sim, né, o fiat, e vamos em frente. Bom mês para vocês.